Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 2. Esse conteúdo vocês podem encontrar na página 3 da apostila. Esse capítulo, ele tem como tema, ele vai ter como título, a invasão das máquinas. Para os nossos estudos do capítulo 2, nós vamos usar vários dos nossos estudos já iniciados no capítulo 1. Por quê, gente? Quando a gente fala de invasão das máquinas, nós vamos relembrar exatamente do quê? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que nós já vimos lá no primeiro capítulo, aquele capítulo que nós conversamos sobre os novos pensamentos da sociedade, nós vimos que a Revolução Industrial ela vai ter um link direto com a sociologia, né? Naquele primeiro momento lá no capítulo 1, quando nós conversamos exatamente do surgimento da sociologia enquanto ciência, sobre o que a sociologia estuda e sobre como que ela surgiu, né? A gente viu que, por exemplo, a sociologia ela pode ser considerada uma consequência da Revolução Industrial. Exatamente por isso ela é denominada, né, como ciência da crise. Por quê? Porque a sociologia ela chega e tenta dar respostas às questões sociais impostas pela Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, a princípio, ela altera, né, ali a realidade local, ela altera a sociedade europeia e, posteriormente, ela vai alterar o mundo inteiro. A Revolução Industrial, a gente pode compreender, né, que foi o quê? A inserção da máquina no processo produtivo. A Revolução Industrial ela vai representar um conjunto de mudanças que ocorreram lá, primeiramente na Europa. E essa mudança na forma de produzir a riqueza, ela vai gerar diversas modificações na organização social, certo? Então, é fundamental aqui nesse capítulo 2 que a gente entenda o que aconteceu, né, nessa invasão das máquinas. E o ponto de partida para isso vai ser a gente entender a ideia da hegemonia burguesa. Burguesia, a gente viu também no último capítulo, no capítulo 1, nós vimos que burguesia é uma palavra utilizada, né, para denominar a classe social que possui maior poder aquisitivo, né, mais dinheiro, que tem uma visão mais materialista do mundo. O Karl Marx ele define, né, ele afirmava que a burguesia era a classe social que detinha os meios de produção de riqueza, enfim. Então, burguesia a gente já sabe o que é, nós já vimos nas últimas aulas. A ideia de hegemonia, ela significa uma influência preponderante, uma predominância, uma ideia ali de uma autoridade maior. Então, vamos lá, vamos entender, né, o que a gente quer dizer com essa hegemonia burguesa. Foi criada na Europa, ali no século XVIII, uma burguesia comercial constituída por comerciantes e banqueiros. Burguesia comercial, nós também já vimos, né? É exatamente a classe social que enriquece pela prática do comércio. Eles sustentavam o comércio entre os países europeus e estendiam seus negócios a outros continentes, comprando e vendendo mercadorias, tornando o mundo cada vez mais influenciado pelos europeus. Exatamente esse crescimento, né, do comércio ultramarino vai fazer com que a influência europeia seja cada vez maior ao longo do mundo, né, ao redor do globo. Você vai ter exatamente essas trocas comerciais intensificadas, cada vez crescendo mais, e a presença europeia, né, principalmente fazendo essas trocas, vai fazer com que o mundo seja cada vez mais influenciado pelos europeus, certo? Como consequência disso, se organizava a produção manufatureira, tá? A compra de matérias-primas e a organização da produção por meio do trabalho em casa ou do trabalho em oficinas levavam ao desenvolvimento de um novo processo produtivo, que era diferente do processo artesanal e das empresas existentes até aquela época. Gente, cuidado, tá? Percebam que a gente está falando de empresas existentes naquela época, lá no século XVIII. Então, não imaginem empresas como a gente tem agora, tá? Completamente diferente, tá bom? Então, para a gente poder entender melhor, manufatura significa feito à mão, né? Manufaturar é produzir
com um trabalho manual. No processo manufatureiro, vai prevalecer a divisão do trabalho. O que é isso? Basicamente, cada operário, né, cada funcionário, cada pessoa que vai estar ali nesse processo, ela vai realizar uma parte específica do serviço, uma parte específica do trabalho. A manufatura, ela sucedeu o artesanato no século XV, como uma forma de produção e de organização de trabalho, certo? O desenvolvimento da manufatura, ela acarretou o aperfeiçoamento das técnicas de produção. O que vai acontecer? O objetivo passa a ser produzir mais, com melhor qualidade e menos trabalhadores. Por quê, galera? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, o nosso objetivo vai ser cada vez o quê? Aumentar os lucros. Então, se você produz mais, com uma melhor qualidade, e você consegue fazer isso com menos trabalhadores, ou seja, diminuindo o seu custo, o lucro vai aumentar significativamente e foi exatamente o que aconteceu aqui nesse contexto, certo? E aí, depois que a gente viu isso, né, a gente vai ver o quê? Que vai ter o surgimento das máquinas, certo? Que aí a gente agora vai começar a ver como que se deu, né, o que aconteceu para surgir essas máquinas. A gente viu, tem que entender, né, que foi feito investimento em pesquisas para a invenção de máquinas que melhorassem o processo produtivo. Mais uma vez, essa ideia, né, de aumentar a produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros. Mas a gente vai se aprofundar mais nesse tema na nossa próxima aula. Beleza, galera? Então, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, eu quero que vocês façam o questionário número 2, as questões de 1 a 5, e também vamos combinar a nossa atividade devolutiva número 1. Vocês devem responder o que é manufatura, tá? Essa resposta tem que ter pelo menos 5 linhas, tá bom, galera? Então, a gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!